Rota 66. Os estudiosos avaliam que, por incrível que pareça, talvez o ouvinte do Rota não tenha ouvido falar disso, que na verdade Jesus nasceu antes de Cristo. O que é isso? Que coisa mais esquisita é essa? Somos diferentes, mas não somos esquisitos. Este é o programa Rota 66, a trilha da salvação segura. Nossa jornada segue pelo Evangelho de Lucas, hoje capítulo 2, que conta um dos momentos mais espetaculares da história. E o professor Luiz Saião traz o tema Menino Prodígio. Numa sociedade mergulhada em desespero e sofrimento, sem razão para viver de modo justo e feliz, surge a única esperança da humanidade, Jesus de Nazaré. Ele que mudou o mundo quer transformar sua vida também. Vamos aos fatos? Nós vimos no primeiro capítulo o anúncio do nascimento de Jesus. Pois é, chegando ao capítulo 2, assim como nós vemos no Evangelho de Mateus, também aqui em Lucas nós vamos ter os detalhes do nascimento do Salvador. E então, olhando para o começo do texto bíblico, nós vamos encontrar o seguinte: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Prezado ouvinte, observe os detalhes importantes de Lucas. Lucas, com o seu foco de um verdadeiro historiador, vai apresentar o nascimento de Jesus dentro de uma cronologia que vai além dos meros limites de Israel. Ele focaliza claramente o nascimento nos dias do imperador romano César Augusto. Vamos nos lembrar que nesta época o mundo todo, aqui em torno do mar Mediterrâneo, é dominado pelo Império Romano, incluindo a própria Palestina, que está aí, né, a própria nação de Israel funciona como uma espécie de província dominada pelos romanos. E ele faz questão de focalizar que Quirino era governador da Síria, e esse recenseamento vai atingir, de fato, o próprio nascimento de Jesus. Jesus, cuja família estava ali em Nazaré. Nazaré estava na Galileia, que é a região mais ao norte de Israel. Eles vão para Belém, cidade de Judá, cidade de Davi. Vamos nos lembrar que isso tudo que está acontecendo tem a ver com o foco da própria profecia, pois Jesus, sendo o Messias prometido, deve nascer ali em Belém da Judéia, conforme a profecia ali de Miqueias capítulo 5, verso 2. E então José vai com Maria para lá, e neste momento o grande menino, o menino que certamente será e se tornará o menino prodígio, vai nascer na maior simplicidade, como as cenas natalinas tantas vezes evocam. Ele nasce na manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Enquanto esta simplicidade se manifesta no nascimento do menino prodígio, vamos ver que do outro lado Deus está no controle da história de maneira especial. Os pastores estavam nos campos, diz o verso 8, e durante a noite estavam tomando conta dos rebanhos. Então o anjo do Senhor
apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E o que lhes foi anunciado, diz o texto bíblico, não tenham medo. O anjo lhes falou: eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria para todo o povo. Na cidade de Davi hoje lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E então é-lhes informado que o bebê estaria envolto em panos, deitado numa manjedoura. Prezado ouvinte, aquilo que não parece importante aos olhos humanos tem um grande significado para Deus. Um simples nascimento de um nenê na manjedoura é acompanhado de uma grande multidão do exército celestial que aparece com o anjo, louvando aquilo que tantas vezes escutamos: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Deus intervindo na história humana, trazendo a salvação pelo nascimento de Jesus, o menino que certamente se mostrará como um verdadeiro prodígio. E então o texto vai prosseguir e vai nos falar mais. Os pastores vão para lá e encontram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados, e Maria guardava todas essas coisas no coração, já que esse nascimento aqui é devidamente atestado e confirmado pela Escritura. Pois é, o tempo vai passando e o que vai acontecer? Jesus vai crescer, vai se desenvolver, e algumas coisas importantes sobre o nosso menino prodígio vão ser relatadas no texto sagrado. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, que tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completado aí o tempo da purificação, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Você deve se lembrar, Jesus nasce como judeu dentro da tradição judaica, então ele é aí não só circuncidado, mas sendo um primogênito, um filho mais velho, é consagrado ao Senhor. E a oferta exigida pela lei, esta oferta aparece lá no Velho Testamento, inclusive no livro de Levítico, isto é detalhado. A oferta apresentada foram 2 rolinhas ou pombinhos, conforme diz o texto, em função da própria situação da família de Jesus. Para mostrar como tudo isso está debaixo do poder de Deus, prodigiosamente sendo trabalhado, o texto vai prosseguir e vai nos contar a história de um homem muito consagrado a Deus chamado Simeão. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo lhe havia revelado que antes dele morrer ele veria o Cristo do Senhor. Cristo quer dizer Messias, ungido. Ele então foi ao templo quando encontrou os pais, José e Maria, com Jesus. E então Simeão tomou Jesus nos braços e fez uma das orações mais bonitas do Evangelho de Lucas. Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. E ele então prossegue e diz: olha, este menino vai causar aí o soerguimento, o levantamento de muitos e também a queda em Israel, e seria um sinal de contradição. Neste momento também aparece ali a profetisa Ana, da tribo de Aser, e também traz uma palavra especial, dando graças a Deus pelo nascimento do menino e fazendo a devida relação do nascimento de Jesus com a redenção que viria sobre o povo de Deus, para o povo de Deus. Prezado ouvinte, veja que o cuidado especial de Lucas é mostrar no tempo e no espaço, com todos os detalhes, a intervenção divina
na história humana, trazendo a salvação por Cristo Jesus, o menino prodígio que cumpre tudo aquilo que está sendo esperado pela lei e também conforme as profecias das Escrituras para trazer a salvação. E o texto prossegue, e agora, antes de terminar o capítulo 2, é muito interessante o que vamos encontrar. Os pais, José e Maria, sempre iam para as festas judaicas, e eles vão, numa certa ocasião, para a festa da Páscoa, lá em Jerusalém, e Jesus, então, havia completado 12 anos de idade, e eles foram. Quando a festa terminou, você pode imaginar uma festa com gente vindo de toda parte, aquele mundaréu de pessoas, olha só, eles ficam preocupados, porque o que aconteceu? O menino fica em Jerusalém, Jesus fica lá sem que eles tenham percebido. E assim eles acharam que Jesus estava junto com os outros amigos que viajavam ali juntos e começaram a procurar e não encontraram. E como não encontraram, voltam a Jerusalém para procurarem Jesus. Depois de 3 dias o encontram e vejam só o que está acontecendo. Jesus sentado entre os mestres, aqueles que estudavam a Bíblia com mais atenção, estava ele ali ouvindo os mestres e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com aquilo que ele respondia. Quando os seus pais o viram, ficaram impressionados com isso, e sua mãe, Maria, foi lhe perguntar: filho, por que você nos fez isso? Nós estávamos aqui, eu e o seu pai, à sua procura. Então, ele responde: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E eles não compreenderam que ele lhes dizia. Fique imaginando, né, uma criança, um menino de 12 anos, respondendo isso para o pai e para a mãe. No entanto, Jesus, diz o texto, era obediente aos seus pais. Sua mãe guardava tudo isso no coração e ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus ou dos homens, e na sua atitude ao conversar com os mestres com uma idade tão nova, ele mostrou mais uma vez que a sua pessoa, que a sua vinda, o seu nascimento não era natural, era algo sobrenatural, preparado por Deus, trazido por Deus, porque afinal de contas, falamos de Jesus de Nazaré, o Salvador, o menino prodígio. Voltamos agora com as perguntas, Lucas capítulo 2, você está acompanhando? Vamos então, professor Luiz Saião, será que podemos saber com exatidão quando Jesus nasceu diante deste relato aqui do capítulo 2? Olha, pastor Alberto, de fato temos até o decreto de César Augusto aqui e devemos pensar, será que nós temos condição de ter uma percepção mais objetiva em termos de cronologia, né? Na verdade, nós não temos muita informação sobre esse recenseamento de César Augusto como nós gostaríamos. Sabemos que ele foi imperador aí até o ano 14 e que esses recenseamentos eram periódicos, aconteciam de tempos em tempos, e era muito importante porque eles precisavam fazer isso com intenções não só de saber a população, mas de cobrar impostos e outras coisas dessa natureza. Os estudiosos avaliam que, por incrível que pareça, talvez o ouvinte do Rota não tenha ouvido falar disso, que na verdade Jesus nasceu antes de Cristo. O que é isso? Que coisa mais esquisita é essa? Nós temos um calendário que acabou sofrendo alguns ajustes e nossa cronologia do ano zero não bate exatamente com a data do nascimento de Cristo. Então é provável, e isso bate com esse recenseamento que talvez tenha começado por volta do ano 7, ano 6. Jesus nasceu entre 7 e 4 a.C. A maioria dos estudiosos prefere sugerir o ano 4. Não temos certeza exata do mês. Tradicionalmente, por causa de influências mais europeias, nós comemoramos o nascimento de Jesus em dezembro, mas na verdade ele
não nasceu em dezembro. Os pastores estão no campo, né, aqui com as ovelhas. É pouco provável que isso tivesse acontecendo numa noite de inverno. Então, não temos detalhes no texto. Alguns sugerem que Jesus nasceu por volta de março e abril. Há quem tenha sugerido setembro, outubro, mas com certeza dezembro, janeiro não são épocas. Então, não temos o mês e a data certa, mas provavelmente por volta de 4 a.C. Agora, afinal, Maria e José já estavam casados nesta época? Como entender esta situação aqui? É importante, nós vamos ler aqui no texto de Lucas que Maria estava prometida em casamento. É uma coisa difícil, nenhuma tradução consegue, pastor Alberto, dar os detalhes, porque isso tem a ver com um costume antigo que havia em Israel. Na verdade, vamos assim dizer, Maria estava comprometida, uma espécie de noivado, né? Mas só que com um nível de comprometimento muito maior. Vamos assim dizer que as coisas já estavam definidas, mas quando alguém entrava nesse tipo de relacionamento, uma espécie de noivado, de prometida, de comprometido com outro, não havia ainda contato físico, contato íntimo, só depois do casamento. Então a situação de Maria ela já estava, né, com o seu acordo fechado quando ela engravidou. Daí nós lemos lá em Mateus toda aquela situação de José querendo ir embora sem entender o que está acontecendo. Então, aqui, compreendendo todo esse pano de fundo cultural, nós temos a percepção mais exata do que realmente estava acontecendo. Agora, Jesus teve um nascimento assim tão distinto, né? Diferente e até estranho. Por que tudo isso? Até manjedoura, um quadro assim bem simplesinho, né? É verdade. Aqui nós temos alguns aspectos que merecem consideração. Vale a pena reforçar 3 coisas aqui. Primeiro, esse nascimento de Jesus tem que ser um nascimento de acordo com as Escrituras. Por quê? Porque Jesus, ele é o Messias, ele é o grande profeta esperado. Então, ele deve nascer em Belém de Judá, ele deve nascer na cidade de Davi, né? Os detalhes ligados ao seu nascimento são importantes, porque isso deve estar de acordo com as profecias. Então, o primeiro detalhe que merece atenção é exatamente esse. Segunda questão interessante é que Jesus nasce, como você mesmo já mencionou, envolto em toda uma situação de muita simplicidade, né? Até porque a mensagem do Evangelho, ela fala, né, muito a respeito dos desfavorecidos, daqueles que estão fora do foco da sociedade. Desde lá dos profetas, essa palavra vai nessa direção, e aqui a gente observa isso, né? Isso não necessariamente quer dizer que Deus só tem interesse por pessoas pobres, mas pessoas que reconheçam a sua situação de necessidade diante de Deus. Então, essa simplicidade evoca isso, né? E ao mesmo tempo, enquanto aquela simplicidade tão limitada e humilde aparece, a grandiosidade da ação de Deus se manifesta na expressão dos anjos, do poder de Deus, né? Então essas 3 coisas fazem parte do nascimento mais importante da história sagrada. Agora, o capítulo 2, verso 24, mostra José e Maria no ritual, né? Diferente. Que ritual é esse que encontramos aqui? São várias coisas. Jesus, é muito importante entender, ele nasce como judeu, né? Algumas pessoas talvez imaginem Jesus como alguém longe, até contra o judeu. Isso não faz sentido. Ele mesmo é judeu. A sua família vai seguir todos os detalhes exigidos no Antigo Testamento. Então, todo menino que nascia era circuncidado depois de 8 dias. A circuncisão era o sinal da aliança entre Deus e o seu povo estabelecida desde Abraão. Então, isso é cumprido, conforme nós vemos no verso 21. O primogênito era especialmente dedicado ao Senhor. Portanto, depois do tempo da purificação, que purificação? Alguém se sujou aqui, fez alguma coisa errada? De onde surgiu isso? Não, Maria, conforme a lei, a exigência de Levítico, ela tem um período de 40 dias de purificação exigido pela lei. Depois disso, José e Maria levam
né, Jesus para ser apresentado ao Senhor, porque a própria lei diz que todo primogênito, está lá no livro de Êxodo, essa referência, deve ser consagrado ao Senhor. Isso acontecia até com os animais na exigência da lei. E para que fosse oferecido o devido sacrifício pertinente a eles, nós vamos encontrar que havia várias possibilidades. Isso aqui, o texto do verso 24, para indicar que a referência a 2 rolinhas ou pombinhos mostra a situação, vamos dizer assim, bem humilde de José e Maria, porque esse era o sacrifício exatamente de quem era mais pobre. Jesus nasce como judeu e a sua família cumpre as exigências da lei do Antigo Testamento. Professor, agora, neste momento, depois do verso 41, o Dr. Lucas aqui, parece que o forte dele não era a pediatria, né? Ele pula, parece que 10 anos da vida de Jesus, né? Por que o texto faz isso? Pastor Alberto, é muito importante observar esta realidade de que a Bíblia não apresenta todos os detalhes a respeito de Jesus. O texto bíblico tem o seu enfoque teológico, falando sobre o que é importante para entendermos que Jesus é o Salvador. Lucas dá muita atenção ao aspecto humano de Cristo, mesmo assim, ele não vai comentar a infância de Jesus, porque isso não é pertinente e relevante, apesar da nossa curiosidade. Assim, o próximo momento especial que faz sentido ser incluído nesta narrativa é o que acontece aos 12 anos de idade, e isso é o que vai ser relatado. Então, mas como é que pode José e Maria terem perdido Jesus após uma grande festa dessa? É interessante, né? E acho que é tão bom aparecer isso aqui para mostrar o lado bem humano, né? Tanto de Maria como de José. Às vezes a gente pensa que essas pessoas da Bíblia eram seres de outro mundo, pessoas que não faziam nada de errado, que eles eram, né, pessoas que a gente não podia nem chegar perto. Não, eles eram pais comuns, normais, né? Eles viajavam em grupos, né, com os seus parentes, e no meio daquela confusão, né, no meio daquele monte de gente, é aquele negócio, eu achei que estava com você, mas não está com você, né? Aquela coisa normal. Então, quando descobriram, voltaram. E alguém pode até estranhar, puxa, mais 3 dias, mas a gente tem que entender o seguinte: Jerusalém é o centro da vida religiosa de Israel e todo mundo vai para lá na Páscoa. Então, é bastante compreensível o que acontece aqui. Agora, neste momento, será que Jesus já sabia quem ele era mesmo? Porque ele fala do templo como a casa do Pai, né? Pastor Alberto, olha, isso ainda é um grande mistério. Quando e até que ponto Jesus, ainda na sua adolescência, tem noção plena de tudo que está relacionado com a sua missão? Nós não sabemos com certeza todos os detalhes. Jesus era plenamente divino, plenamente humano, mas à medida em que ele cresce, essas coisas vão se tornando mais claras. Isso é referente à sua missão. Sem dúvida, neste momento, Jesus talvez não tenha todos os detalhes, nós não sabemos ainda no desenrolar da sua missão, mas ele tem plena consciência de uma relação particular e diferenciada que existe entre ele e o Pai. Bom, na sequência vem aí a aplicação desse estudo para você. Hoje no Rota 66 nós estudamos Lucas capítulo 2 e o nosso tema foi Menino Prodígio. Sim, Jesus de Nazaré nasce de maneira surpreendente, diferente, que chama a atenção da gente, e não só no seu nascimento, mas até mesmo na sua conduta ainda muito novo. Jesus é o menino prodígio. Meu prezado ouvinte, nesse prodigioso nascimento e vida do Senhor Jesus Cristo, ele nos traz uma salvação marcada por tanta simplicidade. Algumas pessoas estranham e dizem: crer em Cristo Jesus é receber a salvação, é só isso, mas não tem nada mais? Será que não preciso fazer alguma coisa especial? Olha, veja só, muitos rejeitam a salvação pela sua simplicidade. Como vimos no nascimento de Jesus, aqui está a grande verdade. A verdade é que para você aproximar-se de Deus é preciso quebrar seu orgulho e vaidade. Ah,
que pena, ouvinte, final de mais um programa Rota 66. Obrigado pela sua audiência e continue a sintonizar esta emissora neste horário. Ainda temos muito que dizer. Ouvinte, Rota 66 é uma realização transmundial. E não esqueça, visite o site transmundial.com.br. Deus o abençoe e até lá.